Gravando já, né? Bom, hoje nós tivemos algumas pequenas dificuldades, são normais e, assim, fazem parte do processo. Na verdade, elas são provas para nós enfrentarmos, né? E são também testes, verdadeiros testes, para saber se a gente já sabe como lidar com esses probleminhas que só são probleminhas enquanto a gente não está nessa atitude do que nós vamos começar a estudar agora, que é a condição de entrega total, condição de confiança, de Tiago, com a ciência de que está tudo sempre certo, porque tudo é Deus, tudo é a natureza de Deus, tudo é necessário. Então, se a gente está nesse espírito de conexão, está tudo certo. Então, lembrando que nós não conseguimos gravar a discussão até aqui e a revisão que nós fizemos do capítulo anterior, está tudo certo. Está tudo certo que nós paramos 2 vezes, que as pessoas caíram, tiveram que ser interrompidas. Tudo isso faz parte, inclusive, desse próprio estudo. A parte é o laboratório desse nosso estudo. A parte prática são essas coisinhas, né? Então, e por coincidência, o capítulo 19, que sintetizava Sannyasa, a síntese de Sannyasa, e já falava um pouquinho de Tyaga, né? Na verdade, o capítulo está anunciando essa mudança na seção do Shuddha Sankhya para o Shuddha Yoga, segunda divisão de Hansa Yoga, né? Dessa sua baixa, dessa sua arrumação dos versos da Bhagavad Gita, desse seu grande estudo. Então, quando a gente diz aqui Yoga Khandam, Yoga Shatkam, né? Estou dizendo a seção, né? A parte do yoga, e dentro da parte do yoga, a seção do yoga, que aqui é uma seção única, diferente do Shuddha Sankhya, que tinha 3 seções: Jnana, Bhakti e Karma, né? E aquelas 3 seções eram a síntese de Sannyasa conforme redefinido por Krishna. E Sannyasa não é mais aquele sentido védico do renunciante que abandonava o mundo. Mas Sannyasa passou a ser, na Gita, esse cumpridor do seu dever, da reta ação, que ele abandona o apego ao fruto da ação, ele renuncia ao fruto. Isso é Sannyasa, né? E agora aqui, em Tyaga, é toda essa segunda parte que a gente vai ver. São todos esses capítulos agora do Shuddha Yoga, é o que expressa a síntese de Tyaga, né? Como assim? Vamos ver se a gente faz um pequeno movimento para lembrar que no Shuddha Sankhya a gente inicia por conhecer. São 6 capítulos iniciais. Tem a introdução, depois 6 capítulos, do 2º ao 7º. O conhecimento, ele vai gerar em nós a vontade, o desejo, ele vai nos dar os motivos que nos conduzem à ação. Então, os 6 capítulos seguintes, né, do 9 até, esqueci qual agora, 12 ou 13, você vai tratar disso, da vontade, dos motivos e tudo mais. E nos outros 6 capítulos que culminaram com Sannyasa, que é o capítulo 19, esses 6 capítulos são aqueles que tratam da ação. E por isso que o último fala do que é a renúncia nesse contexto, né? Então, eles ensinam sobre Sannyasa. E agora, no Shuddha Yoga, significa o seguinte: uma vez que eu já percorri essa primeira etapa, né? Que eu já avancei um pouco no meu conhecimento, que eu já consigo atuar em consonância com essa disciplina do Shuddha Sankhya,
como um sannyazin, né? Aí as pessoas dizem, entre sannyasa e Tyaga são quase sinônimos, quase não tem diferença. E de fato não, porque ambos constituem a essência da Gita. Mas tem uma pequena diferença que é essa. É sannyasa que nos conduz a Tyaga. Tyaga é um momento de culminação de sannyasa, quando além da renúncia, eu faço a entrega, eu faço isso em comunhão absoluta com o sagrado. Então é isso que vai ser iniciado agora. Então eu aprendi sobre sannyasa, eu aprendi sobre a renúncia, eu conheci, isso me deu vontade de agir, eu passei a agir segundo essa disciplina. E aí, então, o que acontece agora? São esses capítulos que nós vamos tratar agora, né? Então, a gente vai iniciar agora um outro aprendizado, que é de natureza sintética e não analítica. Toda essa primeira sessão nós chamamos de sessão analítica. Agora vem a parte sintética, né? Então, no capítulo 20, mais uma vez, a gente vai fazer o estudo agora sobre a natureza do Atma, depois do capítulo 21, sobre a natureza da Prakriti, né? E dando então início agora a essa compreensão sintética e ao sentido superior de Tyaga, a gente já vai perceber que na própria arrumação dos capítulos, né, o capítulo 22, vai mostrar para nós, vai tratar de karma de novo, da ação, vai mostrar que nós passamos a aprender com a própria vida. A vida se torna o nosso guru. Por quê? Porque agora a nossa ação no mundo é que vai nos ensinar. São todos esses desafios que surgem, como esse que surge hoje. Caiu a ligação, cai de novo, para a internet. Como é que a gente lida com essa situação, levando em conta todo o conhecimento que eu já tinha, né? Toda a minha vontade de fazer isso da melhor maneira possível, como um verdadeiro renunciante. Aí agora essa ação me mostra o contrário. Ela se apresenta para mim como um problema, onde, ao eu me dedicar a ela com esse conhecimento analítico anterior, eu passo a aprender da própria ação, que ela vai me enchendo dessa energia, porque eu soube ir contornando esses problemas, e isso vai me enchendo de uma certa vontade, ou seja, já é o capítulo 23 que vai tratar de Bhakti, agora o sentido é inverso. Karma, Bhakti, né? E eu vou descobrindo em tudo o sagrado, né? Ou seja, eu vou descobrindo esse conhecimento sagrado em tudo, que já é o capítulo 24. E assim eu vou alcançar a grande síntese, que é o capítulo 25. Esse capítulo é tão grande síntese que cada um dos seus versos é a síntese de cada um dos capítulos anteriores. E o próprio verso 25 do capítulo 25 é a grande síntese da Bhagavad Gita. E, feito a conclusão do capítulo 25, a gente vai fazer então a grande exaltação, né? Uma espécie de eulogia sobre a ciência divina, sobre Yoga Brahmavidya, que é o capítulo 26. Mas o capítulo 25 é a grande síntese de toda a Gita, que inclui Sannyasa e Tyaga, e justifica a gente a falar que Sannyasa e Tyaga têm um parentesco muito grande, mas existe uma pequena diferença, que é exatamente essa diferença que separa o Shuddha Sankhya do Shuddha Yoga. Ou seja, nessa etapa, eu aprendo menos dos livros, porque o grande livro se torna agora a vida, né? Eu aprendo com o livro das florestas, o livro dos animais, o livro dos relacionamentos humanos. Ou seja, tudo isso para mim, todas as questões que surgem, eu agora exercitando aquilo que eu conheci, eu vejo nascer de dentro de mim a vontade para
cheio de amor, em Bhakti, encontrar aquele conhecimento que aquela situação escondia para mim e que me revela mais uma vez em tudo o sagrado. Então, isso é o que nós vamos começar a ver nesse capítulo 20, que se chama Atma Dharma Gita. Ou seja, nós vamos tratar agora sobre essa ciência do Atma, né? Então, eu vou iniciar. No primeiro verso, e eu não vou fazer isso aqui muitas vezes, mas esse verso especial eu quero fazer. Ou seja, que é ler nessa tradução e na tradução de uma outra Gita também, porque tem aqui o termo que me interessa, né? Que diz assim aqui, ó, ó Janardana, né? Fala-me outra vez, detalhadamente, sobre a disciplina que conduz à realização do princípio de vida e suas excelências, escutando atentamente a sabedoria, semelhante ao néctar que flui do teu conselho, nunca chego a saciar-me. Tudo está perfeito, mas eu prefiro ficar com o termo literal, né? Quando ele diz aqui, fala-me outra vez detalhadamente sobre a disciplina, o sânscrito diz, fala-me detalhadamente outra vez sobre o yoga, que é o yoga disciplina, e aparece isso no sânscrito. Então, só para dar uma ideia, aqui na tradução do George Forenstein, isso seria o capítulo 10º, o verso 18. Então, lá diz assim, ó, fala-me de novo, extensamente, ó Janardana, sobre o yoga e o poder de manifestação de ti mesmo, pois não me saciei de ouvir o néctar das tuas palavras. Né? Então, tá aí. Só para lembrar que a palavra é yoga. Tá certo que é disciplina, mas tem que ficar claro, porque aqui nós vamos estar tratando, a partir de agora, do Shuddha Yoga. Então, é disso que nós vamos tratar, do Shuddha Yoga. Né? Então, aí ele vai. O aspirante alcança a realização espiritual praticando os diversos atos que conduzem a ela. Ouça de que modo um aspirante assim devotado me alcança. Uma pessoa alcança a realização espiritual pela dedicação de todas as ações motivadas por sua bhava, aquele de qual o processo sansárico mundamal emana e por quem tudo isso é compenetrado. Esse verso também está um pouco estranho, mas eu não quero ficar toda hora fazendo essa análise, porque às vezes a questão é da tradução. Só quero lembrar que a palavra Swabhava também não aparece no verso original e a interpretação do Vasudeva. Mas aqui no item 4 ele diz o que está lá, que é a própria natureza inerente de cada um. Ou seja, o que esse verso quer dizer é isso. Que eu alcanço a realização quando eu sigo essa minha vocação, quando eu sou fiel àquilo para o qual eu fui, que eu vim para essa vida. Se eu sou fiel a isso. É isso que está dito aqui. Né? Então, eu, ou seja, o Atma, né? Nunca tive princípio, nem tu o tiveste, nem esses dirigentes e homens o tiveram. E ninguém jamais no futuro chegará à cessação de ser. Sabe tu que a matéria, ou seja, a Prakriti, e o princípio de vida, ou seja, o Purusha, o Atma, né? São ambos sem princípio. Sabe também que as mutáveis manifestações e as tríplices qualidades emanam da Prakriti, da matéria. Né?
Então, agora, vamos lá. O Purusha, atuando na matéria, experimenta e reage às tríplices qualidades nascidas dela. Isso porque ele é a remota causa em contato com os gunas durante a sua atuação no sátrico, rajásico e tamásico processo sansárico mundanal. Eu vou ler esse e o sétimo, depois eu vou ler como está isso na outra Gita. Esses dois versos também eu preciso corrigir algumas coisas aqui. Ó Bharata, assim como o único sol ilumina o mundo inteiro, do mesmo modo a manifestação do princípio de vida ilumina o processo sansárico mundanal em todo o cosmos. Então, vamos ver aqui no escola, aqui no Feinstein. Esse verso sexto seria o capítulo 13, o 21. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, eu vou ler o sexto, como aparece aqui. O espírito, repousando no cosmos, flui das qualidades primárias, nascidas do cosmos, ou seja, dos gunas, né? Nascidos do cosmos. O apego às qualidades primárias é a causa do seu nascimento em úteros bons, sat e maus. Então percebe aqui que o nosso tradutor, para não falar que você vai ter um bom ou um mau nascimento nesse mundo, você vai vir em uma boa família ou em uma família a dona Lourdinha tinha caído, ela está chegando de novo. Então, pronto. Então, ao invés de dizer isso, ele diz a sua atuação no sátrico, rajásico e tamásico processo sansárico mundanal. Mas isso não está na Gita. Isso é a interpretação do Vasudeva. É claro que quer dizer isso, mas não é o que está na Gita. O que está na Gita é isso, né? Que a gente é chamado para nascer nesse mundo, né? Em função desse apego às qualidades primárias, que vai fazer com que a gente nasça, tenha um bom nascimento, ou seja, em úteros bons, ou um mau nascimento, ou seja, em úteros maus. E o verso seguinte, o sétimo, aqui ele diz assim, seria o 33 agora, do capítulo 13. Assim como o sol ilumina sozinho todo esse mundo, assim também o possuidor do campo é Kshetra, então o possuidor do campo, o Kshetrim, ilumina o campo, ó descendente de Bharata. Então olha que maravilha, porque a palavra campo é muito importante. A Gita abre com essa palavra, né? Que vai falar do campo e do conhecedor do campo. O campo é a própria matéria, é a prakriti, a natureza. E o conhecedor do campo é o espírito, que fecunda a matéria para realizar essa experiência aí. Então, aqui nesse verso, ele deixa isso claro, o Jorge Feinstein. Enquanto que o Vasudeva, ele prefere por uma tradução um pouco mais amenizada, né? Ele diz, ó Bharata, assim como o único sol ilumina o mundo inteiro, do mesmo modo a manifestação do princípio de vida ilumina o processo sansárico mundanal, que é outra vez só uma interpretação. O verso seguinte, o oitavo, né? Assim como o expansivo céu não é limitado em virtude de sua sutileza, assim o princípio de vida, embora atuando no corpo, em todas as condições, não é maculado nem limitado por isso. Aquele que assim reconhece o princípio de vida e a matéria, com as suas qualidades, ainda que atuando de várias maneiras, não está sujeito à escravidão imposta pela matéria. Esse verso eu quero olhar também.
Vou olhar esse verso também mais uma vez, tá? Seria o 13:23. Quem assim conhece o espírito e o cosmos juntamente com as qualidades primárias, ele não nascerá de novo, seja qual for o seu modo de existência. Olha que aqui a afirmação é muito mais forte, né? Não está sujeito à escravidão imposta pela matéria é uma coisa. Afirmar que você alcançou a libertação desse mundo é uma coisa maior, que é o que diz o sânscrito, o verso em sânscrito. Tá certo? Agora, dos versos, dos versos, dos versos 10 até o 19, esses versos, eles fazem parte do Mahabharata, do Udyoga Parvan. Eles não acontecem na Gita corrente no mundo. Isso faz parte daquilo que eu comentei lá no início do nosso estudo, que depende, a Gita faz parte do Mahabharata. E se eu pego um pouquinho antes, dependendo de onde eu faço o recorte, eu posso incluir ou não alguns versos, né? Então, esses versos do Yoga Parvan, eles aparecem no Mahabharata, mas eles não são reconhecidos como a Gita, na Gita do mundo. E é por isso, inclusive, que a nossa Gita tem versos a mais, né? São esses versos que só aparecem no Mahabharata e não aparecem na Gita do mundo. Daí a diferença de 700 para 745. Por exemplo, o Ina Durga, né? O Ina Durga igualmente aparece nessa recensão de Hansa Yogi, mas não aparece na Gita, aparece um pouquinho antes da Gita, né? Ali quase na hora da Gita. Então, esses versos, eu vou ler aqui rapidamente, porque ele vai estar falando desse processo associado à adoração do princípio vital, né? A adoração do Atma, que chama que é Akshara, está aqui, ó, 10 a 17. A importância de Akshara Upasana, quer dizer, Akshara Upasana, adoração do Akshara, do imutável, do aspecto imutável, né? Então, 10. Os devas também anseiam ver aquele que é o imperecível Akshara, brilhando através do plano Mahat, de luminosidade própria e onisciente glória. Dali deriva a excelência do Sol. Do Shukra se origina o cosmo manifestado, e por sua energia o cosmos se desenvolve. E aquele os yogis contemplam como a divindade eterna. Este Shukra não é iluminado por outras luzes, sendo ele mesmo, no aspirante, o iluminador. Aquele os yogis contemplam como a divindade eterna, a divindade soberana entre todos os seres, a única sustentadora de tudo, os yogis contemplam como a eterna divindade. O cosmo infinito emana da plenitude, do Shuddha Brahma. Por esta plenitude, ele evoluciona. Nesta plenitude, o infinito cosmos se sublima. Somente esta plenitude permanece. Dela nasce o vento, e nela está sempre estabelecido. Dela provém o fogo, a lua e o prana. Tudo emana dela, ou seja, da plenitude, né? A palavra é incapaz de expressar sua infinitude. Os yogis a contemplam como a divindade eterna. Aqui, aspirante à beatitude brâmica, pode ocorrer conhecer completamente esse princípio de vida que mora eternamente.
posto que ele é ilimitado, imutável, transcendente e está mais além de todas as dualidades. Aquele que adorar o princípio de vida de qualquer outra maneira que não seja com o conhecimento do que ele realmente é, privado do discernimento átmico, que limitações lhe advirão? O aspirante que segue os ditames da paixão, por seguir o que ela ordena, perde o discernimento átmico. Porém, aquele que domina todas as paixões consegue eliminar qualquer pequena mancha de rajas, e aí ele traduz rajas por motivação pessoal. Então, aqui está a resposta para aquele verso que nós estudamos no início do encontro de hoje e que caiu a ligação e caiu a gravação, né? E quando a gente discutia exatamente isso. Então, rajas aqui está associado com essa motivação pessoal, tal qual lá estava, onde uma dificuldade, né, a pessoa estava desmotivada para fazer aquilo, né? Então, aqui está aquela explicação. Então, vou seguir, porque agora vem a parte que eu quero comentar também. O aspirante cuja única alegria é a realização espiritual, cuja mente alcançou a tranquilidade e que encontra o êxtase no Atman, para ele não existe fruto da ação, ocupando-se sempre impessoalmente em atos necessários e legítimos. Ou seja, está aí o que é a ideia de Sannyasa e Tyaga, né? Então, o aspirante deve enaltecer-se por meio de uma mente desapaixonada, sem deixar-se cair em desalentos mentais. Em verdade, a mente é sua própria amiga, porém ela pode ser igualmente sua inimiga. Para aquele cujas paixões estão dominadas pelo discernimento átmico, a mente age como amiga. Se a prakriti, ou seja, aquilo que é o não atma, anatma, prakriti, só tem duas coisas: atma e anatma. Ou seja, o que é atma e o que é não atma. O que é não atma a gente chama de prakriti, que é o não ser, se o atma é o ser, né? Então, vou ler de novo. Para aqueles cujas paixões estão dominadas pelo discernimento átmico, a mente age como amiga. Se a prakriti, que é constituída, né, pelas nossas faculdades, o intelecto, mente, emoção e sentidos, se a prakriti é inimiga do nosso progresso espiritual, o aspirante deve tratá-la como se fosse sua inimiga, lutando cautelosamente com o propósito de dominá-la como tal. 23. Muitos aspirantes sublimam as funções dos sentidos e da mente por meio do Atma Yoga, sendo purificados pelo fogo do conhecimento. Eu entendo o Vasudeva Rao e, de fato, pode-se dizer que é por meio do Atma Yoga. No entanto, precisa ser dito, já que esse é um grupo de estudo, que não é por meio do Atma Yoga que está escrito no texto original. E o que aparece é mais bonito nos dias de hoje, porque ajuda a resolver uma polêmica injusta que foi estabelecida lá no século passado. Na verdade, o que o texto diz é que os aspirantes sublimam as funções dos sentidos da mente por meio de samyama. E isso é uma coisa maravilhosa, porque samyama é a essência e o coração também dos Yoga Sutras de Patanjali. Ele é composto de dharana, que é a concentração, dhyana, que é a meditação, e do samadhi, que é o êxtase. Samyama é uma palavra sânscrita, samyama, né? Sa, esse prefixo,
da palavra yama a ideia não só de restrição, mas de contenção, né? De autocontrole. Então, autocontrole está expresso nesses três componentes do Ashtanga de Patanjali também, e que aparece aqui como uma coisa legítima. É isso que caracteriza o Atma Yoga, como vai apontar Vasudeva, já que ele traduz Samyama por Atma Yoga. Então é ele aqui que, ao invés de disfarçar a palavra Samyama, que podia causar polêmica entre os membros, né, ao substituir por Atma Yoga, na verdade, ele valida e reforça o entendimento de que Samyama é uma disciplina própria e legítima, porque ele chama isso de Atma Yoga. Mais uma vez, os críticos antigos e os textos antigos do Shuddha-dharma que criticam o Ashtanga Yoga, o Yoga de Patanjali, tem uma parcela de razão, como nós já vimos em outros estudos, e tem também essa parcela de equívoco que precisa ser corrigido, e aqui é uma oportunidade de apontar para isso. Então, reconhecendo, aliás, eu vou falar um pouquinho, porque eu estava hoje de tarde, enquanto eu estava lendo esse capítulo, eu estava pensando nessa proximidade de o Samyama, né? O que é o Samyama de fato, né? Então, eu li isso, eu vou ler aqui como eu achei. Depois eu fiz uma modificaçãozinha, porque eu achei um texto de uma pessoa também muito polêmica, mas que aqui e ali tinha uma tirada assim interessante, que é o professor De Rose. Tem muita coisa dele que é muito controversa, muito criticada, muito já foi refutado. Mas aqui e ali, esse pioneiro de umas formas de yoga no Brasil, né? Ele tem uns insights muito interessantes. Então, preparando um desse insight dele, eu vou ler o que eu achei que Samyama o que é, né? Samyama não é algo que simplesmente possamos sentar e fazer porque assim decidimos. Não é uma técnica, mas é algo que precisa acontecer naturalmente. Ou seja, uma melhor tradução poderia ser aquilo que faz com que a gente se integre, que una, né? Mas que una o quê? Integre o quê? Então aqui vai dizer a nossa identidade pessoal, o eu individual, com o eu absoluto. Esse é o objeto de Samyama. Ora, meu Deus, né? Essa definição eu posso também chamar de Atma Yoga, que é exatamente esse propósito. E aí agora aqui fazendo uma homenagem ao controverso, polêmico e muito contestado professor De Rose, ele disse uma coisa que eu vou repetir aqui porque me agrada muito. Ele diz que ele achou em algumas Upanishads e fez esse resumo. Eu não sei onde está, eu gostaria de ter a, a citação correta, mas ele não oferece. Se o yogin permanecer 12 tempos em Pratyahara, ele entra em Dharana. Se ele permanecer 12 tempos em Dharana, ele entra em Dhyana. E se ele permanecer 12 tempos em Dhyana, ele entra em Samadhi. Ou seja, fica clara aqui a ideia que eu preciso dominar e transcender um estágio para que de dentro dele desabroche o estágio seguinte. Então, essa ideia eu acho riquíssima e muitíssimo verdadeira, vem do professor De Rose. Então, esses três aspectos
associados com a meditação, né? Ou seja, Dharana, Dhyana e Samadhi, que a gente estuda lá no Patanjali, e daqui a pouco tenho certeza que a nossa professora, a dona Lourdinha, vai querer comentar sobre isso, porque não existe autoridade maior aqui conosco hoje, senão ela, sobre esse assunto. Por isso mesmo, eu estou me preparando para encerrar, para abrir para as discussões finais, né? Dar a palavra a todos, inclusive a ela. Então, esses três aspectos, eles são como três fios numa trança, e a gente não consegue falar exatamente onde um começa e o outro começa. Se nós os separamos, é mais por uma questão para facilitar o entendimento. Porque o que a gente tem que fazer é perceber que eles estão interligados, né? Então, no yoga, a concentração, ela é, ainda acho que no entendimento do professor De Rose, ela é a plataforma de lançamento para se alcançar o estágio seguinte, que é a meditação. E meditação, olha só que coragem do professor De Rose. Meditação significa o oposto do que essa palavra traduz. O dicionário diz que meditar é pensar, refletir sobre algo. Contudo, Dhyana não é isso. É suprimir a instabilidade da consciência, né? Chitta, Vritti, Nirodha. Então, a mente inferior, ela é uma ferramenta rudimentar e limitada. E assim como o Sol eclipsa a luminosidade das estrelas, a mente inferior eclipsa a mente superior e intuitiva, que é onde se processa a verdadeira meditação. Então, para se chegar à meditação, ou ao estado de superconsciência, nós temos que aquietar a mente, nesse sentido, né? Nesse caso aqui, eu estou chamando de mente Chitta, né? Lá do Chitta Vritti Nirodha, do Yoga Sutra de Patanjali. Então, da mesma forma como nós não conseguimos enxergar o fundo do lago se a superfície está turbulenta, uma pessoa não pode conhecer o fundo de si mesma se a sua mente inferior, a sua personalidade, estiver agitada e instável. Então é isso que vai estar sendo tratado, basicamente, aqui nesses versos, né? Então, quando eu reconheço, verso 24, que a divindade como onipresente e transcendente, o aspirante não falha no entendimento dela, conseguindo mais adiante alcançar a excelsa meta. Aspirando conhecer o Atman, absorto no Atman, disciplinando-os para obter esse conhecimento na elevada senda, os aspirantes, com todas as suas fraquezas purificadas pela sabedoria espiritual, alcançam aquilo de onde não há retorno. Então, com isso eu encerro. E abro a palavra, passo a palavra para quem quiser comentar. Se ninguém comentar, a gente pode encerrar. São 5h18, né? Dona Lourdinha, a senhora deseja falar? O seu microfone está fechado. Abriu, isso. Está abrindo e fechando naturalmente. Eu perdi uma parte do estudo, tentando abrir, ele abria e fechava. Não sei o que eu tenho que regular aqui. Bom, agora está aberto, né? Esse comentário que o senhor fez do De Rose, é o De Rose pai ou o De Rose filho? O De Rose pai, né? O filho ainda é muito... Ele, assim,
Ele ainda é um pintinho, né? Ele ainda está sobre as asas do pai, filosoficamente falando. Sei. Obrigada. Eu, infelizmente, perdi uma parte do estudo, então, se alguém quiser comentar, eu agradeço. Eu gostaria de comentar uma coisa que tem a ver, Rubens, com o nosso encontro da quarta-feira passada, e aí faz referência também ao início do estudo, que você falou que até o capítulo 19 seria algo analítico, não é? E a partir do 20º já seria sintético. E com relação a isso, eu fiquei pensando muito no que o Francisco nos ensinou a respeito do conhecimento sintético de que trata a Bhagavad Gita. A nossa mente, geralmente, ela funciona analiticamente, racionalmente. Mas eu, sinceramente, eu tinha uma impressão errada, né? Porque as nossas impressões, né, são ilusórias, né? Que a mente me atrapalharia no processo, né? Nesse processo, né? Não, é a mente que vai te ajudar no processo. Basta que você acalme, né, os macaquinhos, né, os pensamentos que ficam pulando de galho em galho, para você se concentrar, né? Dharana, né? Aí do Yoga Sutra de Patanjali. Mas eu achei o que ele falou sobre a Gita, que nós não devemos esquecer, é que às vezes nós somos igual uma bola de soprar, nós estamos cheios de conhecimento, né? E aquilo pode estourar uma hora, né? Agora, esse conhecimento sintético, nós não devemos ler a Gita pensando analiticamente. Claro que aqui a gente está num grupo de estudo, né? Porque nós vamos tirar um conhecimento raso. O conhecimento sintético de que trata a Gita é um conhecimento profundo. Então, eu gostei muito que você falou no início, eu estou pensado muito nisso também, por isso que eu gostaria de ressaltar aqui, mas eu gostei muito desse capítulo e me remeteu muito, como fala de Purusha e Prakriti, remete muito ao Sankhya, né? Mas, na verdade, a gente tem que transcender isso e pensar na unidade. É isso. Namastê. É como se fosse uma oração, né? O estudo da Gita. Deixando que a parte, como você falou, analítica, descansasse e a gente se aprofundasse no nosso eu, nosso Atma, e fizéssemos esse estudo, né, de uma forma de entrega, de oração mesmo, de amor, de agradecimento, porque, além de todas as nossas dúvidas estarem aí contidas, sobretudo, ressalva aquela que pode nos elevar e nos levar à unidade, né? O yoga. É algo assim, que não é um estudo de vida, é um estudo de vidas, de todas as nossas vidas, porque a cada momento a gente compreende um pouquinho melhor algo que antes nem sempre estava claro. Então, eu acho que seria até muito bom a gente fazer um pequeno momento de concentração, meditação, de silêncio, pedindo a luz do Divino Espírito para que a gente possa alcançar o cerne, a luz, o Atma, né? É assim, desse estudo maravilhoso. Obrigada por tudo.
Solange, você gostaria de falar? Não, pode deixar, eu abri só para despedir de vocês, tá? Pode falar, Solange. Já que você Não, abriu. não. Hoje estou só ouvindo mesmo, tá? Um beijo para você, Solange. Vocês também, namastê. Namastê. Eu estou com um probleminha na câmera. Eu tenho que resolver isso, que na hora que abre, em vez de aparecer a minha, aparece, sabe quando está invertida? Aí fica aparecendo o contrário, eu tenho que mexer aqui alguma coisa para acertar isso, por isso que eu não estou abrindo. Vou ver se para a próxima aula eu ajeito isso, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Solange, rapidinho, você clica com o direito em cima da câmerazinha, ela vai chamar lá configurações de vídeo, de repente ali você consegue inverter. Tá certo, vou tentar, Maria Lúcia, obrigada. Então, nós só temos que agradecer esse momento, mais esse momento, e que possamos receber um tanto mais do conhecimento, da sabedoria do professor Rubens, que, com tão boa vontade, nos assistem, né? Nós, como humildes discípulos, que estamos aqui em busca e recebemos, então, a sua orientação. Dona Lourdinha, sabedoria Gita, Dona Lourdinha, não tinha. Eu só estava lendo a sabedoria Gita, eu só leio o texto, né? Nós estamos todos juntos nesse estudo. Não, é sabedoria e praxis, viu, Rubens? Tudo a ver, que a Dona Lourdinha falou. Ela caiu na pena. Acho que você vai precisar terminar você, Cristina. É Solange. Então, vamos terminar esse nosso encontro agradecendo aos mestres, aos rishis e aos yogis, não é? O Namaha Paramaha Shibyo Yogyaha Subhamasa Parvata. Glória aos grandes anjos e santos rishis e yogis, que eles nos ajudem a transcender todo o mal, que conduzam ao grande caminho espiritual. Anda as bem-aventuranças. Subhamasarva Yagatam, que eu e todos os seres sejamos felizes e nos livremos da dor. Namastê, namastê, namastê. Namastê. Namastê.